Microsoft, Sony, indústria, pirataria, Xbox, MMO, Super Mario, Mega Drive, PS, Nintendo DS, iPhone, Farmzinga, Facebook, Twitter, Cidade, Pixel Talk. Este é o Pixel Talk da Cidade Gamer. Aqui quem tá falando é o Prefeito Vivaco em mais um Pixel Talk. Você já sabe, facebook.com/Cidade Gamer é aonde nós perguntamos para você o tema e as músicas que irão tocar. Para você que está ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pixel Talk. O que é, para você que acabou de chegar, é um programa com 3 blocos separados por 2 músicas pedidos por ouvintes e moradores pixelados na nossa fanpage do Facebook. Aqui comigo para falar deste tema, que são as exclusividades do PlayStation 3 e 360, estão 2 usuários, é um nome feio, proprietários, vamos falar assim, dos videogames. Estamos aqui com o Thiago Ataíde, direto do bairro de Jogos Independentes. E aí, galera, Jump In. Isso mesmo. E ele, o senhor Ed Palhares, o nosso secretário de Cultura e Artes. Olá, sou mais proprietário do que usuário mesmo. Tá faltando tempo pra jogar. Olha só, então nós vamos falar, separamos o tema em 3 bloquinhos. Vocês sabem, o Pixel Talk ele tem uma certa mania de querer ficar datado. Falamos assuntos que, de repente, você tá ouvindo daqui a 2 anos e a Live Arcade, a PSN, não tá mais do jeito que tá, você não pode comprar, ou não existe mais mídia física, ou não existe mais exclusivo, tudo é jogado no OnLive. Não temos como dar garantias. Ou não existe mais o planeta, né? Porque vai que acaba. Veremos depois do dia 21 de dezembro. Se você estiver ouvindo isso depois do 21 de dezembro, seja o primeiro a voltar neste link e comentar dia 21 de dezembro. Exatamente. Vamos discutir o básico, né? A gente tem que lembrar que tem muita gente que gosta da nossa personalidade, dos nossos textos, mas não entende muito de videogame, porque nós estamos no país que é o Brasil, né? Não dá pra negar que a gente está em um lugar meio limitado, que as pessoas compram FIFA, muitas vezes isso não é generalizado, as pessoas compram muitas vezes o videogame que roda FIFA e roda o Win Eleven. E isso hoje em dia são todos, né? Então a gente não pode deixar de explicar o que são os exclusivos. Para aquele cara, nosso amigo do peito, que a gente gosta muito e começou a ouvir o cast da Cidade Gamer e tal. O que são os exclusivos, Thiago? Eu me lembro que antes de você entrar pra Cidade Gamer, eu te conhecer como uma pessoa que gostava das exclusividades, né? Você corria atrás de coisa da Live Arcade, coisas que só o universo indie gamer podia trazer. Então, assim, você é uma pessoa que conhece bem os exclusivos, né? Assim, conhece ou aprecia. Sim, eu gosto bastante da plataforma indie da Microsoft, né? Que é uma coisa bem exclusiva e particular do Xbox. Então vamos falar um pouquinho dos exclusivos. O que é o exclusivo, né? Normalmente a gente refere como exclusivos os jogos feitos pelas que a gente chama de first party, né? São as empresas, os estúdios da própria empresa que produz o videogame. Uhum. Se não é a própria empresa que produz, os exclusivos às vezes são de outras produtoras que recebem uma puxada, não é uma puxada de saco, né? Uma puxada de crédito, né? Porque se não tem a ajuda financeira ali, não tem por que existir. O famoso faz-nos rir, né? Aquele agrado. A gente tem que lembrar que tem como a plataforma seguir 2 vias. Por exemplo, o 360 ele não tinha consolidação nenhuma no Japão. Ainda tem muito pouco, não é muito expressivo. Então, o Kojima, por mais que as pessoas quisessem, ele não tinha por que fazer o Metal Gear no 360. Mesmo o 360 estando aí desde 2005, ele não tinha por que virar e falar, vou investir no 360, parece uma escolha legal. A Sony abraçou ele com todas as forças. Não tinha como virar e falar, por que ele não faz? Querendo ou não, o cara sentou junto a Konami, aos programadores, e tirou o máximo de todo o potencial que tem o diferencial do PlayStation 3. Conheço pessoas que defendem, que trabalham com programação de jogos, que defendem o fato de que, pelo menos do jeito que foi programado, o Metal Gear Solid 4 nunca rodaria no 360. Mas isso é fato, Vivaco. Não só de beleza, mas também ele usa a questão da arquitetura do PlayStation 3. Sim, né? O problema do PS3 é que a arquitetura dele é um tanto quanto complicada, né? Então, isso resulta em jogos que nós vemos por aí nas lojas. Um jogo de 360 tem
uma texturização que chega a 1080p e os jogos de PS3 vão no máximo até 720. Mas ainda assim a gente percebe que tem esse diferencial assim de propósito. Porque vamos falar a verdade, o Hideo Kojima, depois que o PlayStation 3 começou a ser anunciado, eu não tenho como garantir que a Microsoft correu atrás. Eu não tenho como garantir, a Microsoft tô lá correndo atrás para também trazer. Então ele ficou como um exclusivo do PlayStation 3. Agora tem aquela pergunta, né? Eu meio que respondi, mas eu queria saber de vocês, assim, a opinião de vocês quanto a essa pergunta. Por que não são multiplataformas esses jogos, sabe? A gente tem várias respostas para esse tipo de pergunta, né? Vamos dizer assim. Eu acho que no caso, até vamos usar o Metal Gear 4, eu acho que o grande peso aí é o time da casa, o que tá ganhando não se mexe, né, cara? Não se muda. O pessoal tinha um histórico já com a Sony gigante, de sucesso. Então, pro cara lançar um Metal Gear numa plataforma como Sony PlayStation 3, deve ter recebido uma puta de uma proposta, tipo, continua só com a gente, desenvolve só para nossa plataforma. Você vai ter acesso à nossa arquitetura, assim, detalhada para você fazer o melhor jogo que você pode ter nessa época. É bom para os dois pais. Um, porque você faz um showcase do hardware que você tá utilizando. Só para quem tá pegando esse podcast para entender melhor, nessa coisa que você tá falando do showcase, é literalmente a pessoa bater o olho e falar assim, realmente isso é mais bonito do que qualquer coisa que eu já vi. Exatamente. Que é a parte mais difícil dos istas admitirem. Por exemplo, é o que eu falei, eu adoro jogos de plataforma. Eu estou no 5º ano do meu 360, no 3º ano do meu PlayStation 3 e ainda não joguei nada melhor do que Super Mario Galaxy, plataforma. Nesse específico, com gráficos em baixa resolução, a gente já conversou isso em outros casts, a Nintendo apela, e por quê? Ela faz o showcase do kit dela. Então, nesse caso, rolou uma coisa meio diferente, que foi a Konami receber isso, né? Então, o que o pessoal fala muito do Metal Gear é que é praticamente um filme, né? Eu ainda não joguei, eu tenho Play 3 também, mas eu ainda não joguei o Metal Gear, mas fala que é quase um filme, de tanto cutscene que tem. Então, você vê que ele foi pensado para ele ser mais cinematográfico e mostrar o potencial que tem o aparelho, entendeu? Então, esse é um dos motivos que eu acho que um exclusivo nasce, entendeu? Do mesma forma que nasceu quando surgiu o Gears of War do 360, que foi o showcase do 360 para mostrar um jogo bem mais dinâmico e com um gráfico tão bom quanto, né? Sim, sim. A única diferença é a diferença de tempo entre um e outro, né? Que até se justificou, acho que só muito depois na geração PlayStation 3. Porque, por mais que fosse visto, usando o exemplo do Metal Gear Solid a olhos nus, que o PlayStation 3 era mais potente, que ele conseguia fazer mais coisa, ainda assim demorou muito tempo pra o showcase bater de novo. A gente teve o Heavy Sword, né? Que era uma coisa bem, vamos dizer, diferenciada, bem bacana, mas demorou pra aparecer, né? Se a gente for comparar Sony com Microsoft, pelo menos no quesito de desenvolvimento, é uma covardia, porque a Microsoft já está no ramo de desenvolvimento para PC há muito tempo. Então é natural que o kit de desenvolvimento do Xbox seja mais amigável com os próprios desenvolvedores, traga caminhos mais fáceis para você fazer coisas e tirar o maior proveito do hardware do que o PS3. Sim, mas vale a gente lembrar aqui, o que eu queria falar é, por que então ainda tem pessoas fazendo pra Sony? A Sony tem dinheiro, a Sony tem que incentivar de alguma maneira a produção de conteúdo do console dela, né? A gente concorda com isso. Sim, concordo. E aí que eu te falo, a Sony, o que ela fez? Ela investiu num novo formato até de mídia, além da arquitetura totalmente diferente, que eu lembro quando eu lia, agora eu não vou lembrar, não lembro de nada, mas quando eu lia as especificações do Play 3 quando foram lançar, era um negócio muito absurdo, era um negócio quase militar a tecnologia dos caras. Até hoje chega a ser um pouco absurdo, né, cara? Então, e tanto é que não vão anunciar um Play 4 porque ainda tem muito que explorar desse videogame, sabe? Posso estar mordendo a língua e o ano que vem, Play 4. Mas esse ano, pelo menos... Porque é a Sony, né? Vale lembrar. Isso. Eles investiram numa mídia nova, que vocês vão lembrar que no começo era Blu-ray e o HD DVD. E o HD DVD era a mídia de filme, né? Isso, não era de 360 jogo. você precisava de um drive externo Exatamente. bizonho pra rodar filmes em alta definição e ele não utilizava. O 360 até hoje ainda utiliza DVD normal, mas ainda tem algumas coisas de um disco novo, de formato novo, cabe mais coisa
coisas, mas ainda assim é um DVD normal, né? Uhum. Agora que tá surgindo um novo formato de DVD até pro 360, que ele é um pouco maior que o Dual Layer que o 360 usa hoje. Ele tem um pouco mais de capacidade. É alguma magia de compactação que eles fazem, cara. Não, é a mídia nova mesmo, não é magia de compactação, não. É uma mídia nova que eles estão lançando que é um pouquinho maior que o DVD. Mas o Blu-ray foi uma aposta, assim, da Sony que ela falou, vamos apostar no Blu-ray, vamos apostar pesado e vamos ver. A 360 apostou no HD DVD. Ainda bem que toda a indústria de entretenimento foi pro Blu-ray. Inclusive tem uma piada no Trovão Tropical, no filme. Aham, verdade. A indústria, ela vai aonde a indústria pornô for. E parece que a indústria pornô pode ter apoiado o Blu-ray. Por que disso, né? Vamos falar rapidamente. Porque a indústria pornô é que produz mais. Não estamos falando de qualidade, estamos falando de produto final. Tem mais DVD pornô do que tem de filme normal. Então, lembra que em 4 horas você faz 3 filmes, dependendo dos ângulos, né? Então, agora, o que a gente tem também? A Sony, já falei isso várias vezes, e talvez não nos podcasts, mas eu volto a falar, a Sony brincou muito bem com o nome PlayStation, né? Uhum. Que é uma estação, o play quer dizer o quê? Jogar, dar play, jogar no sentido de esporte e jogar no sentido de brincar, de brincadeira. Então, quando ela agrega um monte de apetrechos ao seu videogame, seja por entretenimento ou não, cara, ela tá simplesmente validando a escolha do nome dela, né? Uhum. Realmente é PlayStation, porque... uma central de entretenimento. Pois é, criança pode pegar ele e ver o DVD do Toy Story, o Blu-ray do Toy Story, pode ver tudo. No 360, beleza, tem o Kinect, tem tudo. No 360, pra mim, é o mais próximo de um videogame, mesmo tendo tantos serviços atrelados a ele, né, hoje em dia. Você tem Netflix, tudo tem no outro, mas ele sempre foi meio que inovador nesse aspecto, né? Então, no começo, essa primeira batalha de mercado que os dois tiveram, a hora que o Play 3 ganhou a mídia com o Blu-ray, sobressaiu com a mídia que ia prevalecer no mercado, não foi uma briga, tipo, fora do público, porque lançaram o Blu-ray e lançaram o HD DVD pra venda já, né? Uhum. Então tem gente que tem... Você entra na Amazon ainda, você percebe como algumas produtoras devem ter se arrependido, que tem filme que você vai procurar em alta definição, tem HD DVD só. E quem que vai comprar isso? O King Kong é um desses. Ninguém acaba compra. Acaba encalhando, né? Exato. Quando a Sony falou, Blu-ray agora é a nova mídia padrão pra alta definição, eu falei, esse videogame vai deslanchar. Mas aí o que o 360 fez? Ele investiu muito pesado no entretenimento fora a mídia, né? Então a rede dele é melhor, as opções de entretenimento dentro da internet dele são bem melhores que a do Play 3, que tem uma rede extremamente fraca, né, cara? A PSN... ela cumpre o seu papel, mas ela cumpre o papel pra você jogar online, né? Mas a gente também não pode esquecer que a base de cada empresa estão em continentes diferentes, com pessoas de culturas completamente diferentes, né, gente? O demográfico dele é totalmente diferente. Não é que nem, por exemplo, o diretor de jogos do Xbox, que virou agora o diretor da EA, não era o cara da tatuagem do GTA? O cara é diretor hoje da EA, se eu não me engano. A visão dele era mercado. A visão dele não é videogame. A visão dele não era trazer o novo jogo do criador do Katamari, saca? A visão dele é trazer o máximo de jogo possível para caso do criador do Katamari aparecesse, ganhasse um destaque. A gente pode definir que parte inicial do exclusivo do Xbox são os serviços. Vocês concordam com isso? Uhum. Sim, a Microsoft ela tem uma filosofia que fica bem clara, que a família compra o videogame, o filho joga, a mãe vê filme, a irmã vê seriado, o pai vê esporte. Tudo isso naquela mesma central de entretenimento, no mesmo hardware. E com a mesma facilidade. Com a mesma facilidade. A gente tem a questão do serviço, né? Porque, assim, vale lembrar que o primeiro Xbox, que já é meio arcaico, que não tem nem saída HDMI, é isso mesmo, meus queridos. Tem Xbox que tinha... Eu ainda tenho o cabo do meu Xbox. É um cabo componente. Que tem um botão que transforma em HDTV. Uhum. Eu tenho esse cabo também. Então, é um dos primeiros Xbox 360. Eu tenho o cabo VGA pra ligar em monitor no Xbox, tá? Agora, o primeiro Xbox roda isso tudo, oficialmente, sabe? Ele consegue fazer isso tudo rodar. Agora, ele vai se atualizando, ele funciona com Kinect, talvez tenha sido a luta nesse lançamento desse novo Xbox Slim não ter melhorado muita coisa, sabe? Para que ele seja muito retrocompatível. Teve um probleminha aí do disco dos muito antigos não rodarem os discos novos dessa compactação mágica aí que disseram, porque não foi possível fazer o upgrade de firmware. Só que é um pequeno detalhe, a Microsoft se propôs a trocar o Xbox de todo mundo. E no 360, a gente tem a exclusividade de serviço
serviços. No PlayStation 3, eu acredito que a gente tem a exclusividade de hardware, porque o que a Sony conseguiu é muito louvável. O problema é que a galera que desenvolveu o hardware não é a galera que está desenvolvendo o software. Esse é o maior problema. É o que o pessoal fala, a Apple monopoliza, mas a gente sabe que algumas coisas ali tendem a funcionar muito bem. E a Sony não fez absolutamente nada em certos aspectos para isso. Por quê? Em questão de hardware e software, o hardware, a potência desse hardware todo, possibilitou que o PlayStation 3 se transformasse num Blu-ray Player 3D, cara. Com updates. É simples assim. O videogame passou a ser 3D. O que a gente sabe que, por exemplo, pra Nintendo, teria que vir um update de hardware. Ou uma botoca que você teria que encaixar no videogame. Pra Nintendo havia uma botoca ou um pedaço de plástico, né? Porque cara. Isso. Porque a Sony já lançou, querendo ou não, ela aprendeu com os erros dela, a Sony já lançou o PlayStation Move com acessórios foda de metralhadora. A Nintendo lançou uma girigonça de plástico pra você tentar encaixar o emote e o negócio. Eu sei que tem gente que consegue jogar, mas é que nem alguém que sabe fazer malabarismo. Aquilo ali é mais treino do que praticidade, sabe? Pelo menos pelos reviews que eu vi e as vezes que eu joguei. Agora, a gente pode falar, inicialmente, para encerrar esse primeiro bloco, resumindo basicamente, a Microsoft, parte dos exclusivos dela são serviços. E parte dos exclusivos do PlayStation 3 é o hardware, é o Blu-ray Player. Exato. É o fato que todo PlayStation 3 sai de fábrica com HD instalado, vale lembrar isso. Tudo bem que o PlayStation 3 começou mais caro, mas de proposta inicial, o PlayStation 3, a caixa do PlayStation 3 é muito melhor. Vem com o Blu-ray Player, que você pode controlar no joystick que vem, e vem com HD dentro. Vem com HD dentro, exatamente. Dá pra você fazer muita coisa. Não, mas preço, eu tô falando da caixa. Vai comprar a caixa. Pensa no seguinte, você pediu um videogame de nova geração pro seu pai. Vamos até os mais velhos se colocam nessa situação. O vendedor vai convencer ao seu pai, não a você. Estamos falando de uma situação hipotética, gente. Não é o que vai acontecer de verdade. Mas o vendedor, ele vai ter que convencer o seu pai que tá indo lá comprar. Ele vai convencer o cara pelo produto completo ou pelo produto incompleto? O cara não sabe o que é jogar online, não sabe o que é live, não sabe o que é isso. Cara, o PlayStation 3 até a rede deles é gratuita. Exatamente, é o que eu ia falar. Na caixa vem então a possibilidade de você jogar online de graça. E coisas do tipo DC Universe Online, o jogo é de graça. No PlayStation 3 também. Você pode começar jogando um MMO, que nem é muito MMO, de graça no seu videogame. Hoje. E agora vamos pro nosso primeiro bloco de músicas, pedidas na nossa fanpage do Facebook, Cidade Gamer, facebook.com/Cidade Gamer. A primeira música é um pedido do Rafael Tamborino, Another Winter, a versão em chiptune, que é a música da primeira fase do Scott Pilgrim de PlayStation 3 e Xbox 360. Voltamos já já!
E esse foi o pedido do Gabriel da Silva, o tema do Storm Eagle, do Mega Man X, um dos jogos mais recorrentes aqui da nossa lista de pedidos do Pixel Talk, né? Mas também com a trilha sonora dessas, né? É, cara, fazer o quê? O Rockman X, né? Tem nem graça. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos dar alguma ênfase nos destaques de cada console. Vamos falar o que você hoje perde se você comprar só um console. Exato. Ou o que faz vender um console, né, cara? Que isso, os exclusivos são, às vezes, pontos decisivos de compra, né? Uhum. É, cara, a gente tem uma expressão que chama System Seller, né? Isso. O que é o System Seller? System seria o sistema, no caso o videogame, e Seller é venda. Então, aquele jogo que faria você comprar o videogame. Porque, assim, tem o System Seller que eu chamo que é a amizade. Todos os meus amigos estão jogando online, o jogo que eu quero jogar online, e eu vou jogar com eles. Hoje em dia é um fator muito importante também, né? Com essa revolução toda. O outro seria os jogos exclusivos. Eu acho que vale a pena a gente começar com algumas coisas bem clássicas. A gente podia fazer um ping-pong, um de cada console. Acho uma boa. Tá ótimo. Vamos começar com o PlayStation 3? Assim, a gente falou do Metal Gear Solid. Eu acho que o Metal Gear Solid foi um System Seller. Porque, primeiro, anunciou que era o fim da história, né? Uhum. Então, isso daí já fez todo mundo enlouquecer na chiboquinha. O pessoal falou, eu quero saber o que acontece e tal. Vamos lá, Solid Snake, You're My Hero, Let's Sing Beat. Esse é um fator mais que decisivo, né? O exclusivo que continua. Algum de vocês chegou a jogar? Cara, eu tô devendo Metal Gear Solid pra mim mesmo. Olha, eu posso falar que um amigo meu, ele me chamou, falou, ó, você jogou Metal Gear 4? Ele falou, não. Então vem aqui pra casa, marca um fim de semana, que a gente vai fazer um fim de semana de Metal Gear. A gente começou a jogar e só foi dormir depois de terminar o jogo. E aí? Cara, gostei muito. Tá certo que tem algumas horas que esse fator de filme, né, que tem muito cutscene, como a gente tava jogando já há muito tempo, ficou um pouco maçante. Mas o jogo em si é muito bom, realmente é uma obra-prima, cara. É um System Seller pra você, sim? Vamos dizer, tá sobrando dinheiro. Não pela sua paixão de ser gamer, de gostar de videogame o tempo todo, mas tipo, esse seria um jogo? Cara, eu não diria que pra qualquer um seria um System Seller, mas pra quem tem aquela paixão, né, segue a série Metal Gear, isso tem um peso enorme pra comprar e pegar um PS3 pra jogar. Então vamos pegar essa mesma coisa da paixão e vamos começar já dando porrada. Halo 3, Finish the Fight. Cara, Halo 3, conheço 5 pares de mão, pessoas que compraram o Xbox só porque iam terminar a saga Halo. Vai lembrar que o jogo mais jogado no Xbox 360 no começo do multiplayer era o Halo 2, porque era compatível, né? Exatamente. De tanto que o pessoal queria jogar o Halo no 360. Eu comprei o 360 pra jogar Halo 3. Confesso que terminei o modo história de 4 pessoas e achei uma bosta, porque foi tudo muito corrido. Não consegui prestar atenção em nada, não tinha sido feito pra 4 pessoas. Só aumentava o número de inimigos, né? Basicamente isso. Foi uma decepção, mas uma coisa legal, assim. As pessoas ficaram jogando muito, né? Pegando esse mesmo conceito que o Thiago havia falado, né? Estamos aqui, tá aqui um jogo que você quer jogar muito, a história dele vai terminar aqui. Tudo bem que anunciaram o Halo 4, mas beleza. Até então era verdade, né, cara? E não vai ser prequel. O Halo 4 vai ser continuação, cara. É, porque o prequel é o Reach, né? O que mais que a gente pode falar do PlayStation 3? Tem muita gente que gosta do Gran Turismo, né, cara? Que jogou no PS1, jogou Gran Turismo 1, Gran Turismo 2. Aí foi se apaixonando pela série. Foi um fator decisivo pra escolher um PS3. E sério, acho que esse pessoal se arrependeu. Tem uma vantagem, cara. Tem os fanáticos, porque aquele Logitech G25 e o G27, eles funcionam nativamente no PS3. Mas mesmo assim, o Gran Turismo, eu acho que a grande falha dele foi a promessa eterna do jogo absoluto de corrida. Um jogo eterno, foda, nossa, vai ser o melhor jogo que chegou. Acho que assim, se ele fosse lançado logo, se eles tivessem conseguido essa revolução no primeiro prazo, ou no máximo no segundo que eles deram de lançamento, eles tinham realmente espantado a galera. Então a gente já sabe que os exclusivos têm os seus defeitos, né? Sim. Não adianta que não vai sair perfeito. Não adianta só a promessa, né? Não adianta nem só de promessa vive o pessoal. Até porque o que acontece? A gente tava com o Forza 3 no 360, que é um exclusivo, já usando o argumento, e se é o Forza 3, né? Então a gente teve um suporte, e você podia literalmente, o Marketplace já era uma coisa comum, né, gente? Todo mundo que sabe o que é comprar itens, comprar coisas, e você poderia comprar o carro que você quiser
fizesse, de repente lançasse depois. A gente sabe como é que são essas coisas, eles podem segurar pra fazer exclusivo, pode ser um contrato, cara, a gente nunca tem como ter certeza, mas normalmente o pessoal nos fala, né? O Forza, pelo menos, eles falaram, você vai poder comprar os carros à medida que a gente conseguir fechar contratos com o lugar e tal, não sei o quê. O que isso quer dizer, na minha opinião? O Gran Turismo 5, ele foi anunciado no lançamento do PlayStation 3. Exato. Então, cara, pra implementar esse tipo de coisa, se tem, eu sei que os modos do Gran Turismo 5 são mais do que completos. Deixam algumas coisas do Forza no chinelo. Só que, o que acontece? Você implementa isso sem ter a PSN bem estabilizada, cara, você tira o potencial inteiro. Tiro no pé, né, cara? Tiro no pé. A promessa dele veio antes do lançamento e acho que eles não tinham picas desse jogo, cara. Não era como o Metal Gear que saiu exatamente quando foi prometido. Eu acho que eles prometeram tanto por uma coisa que eles nem tinham na mão ainda. Eles tinham até podiam ter um benchmark test, né, que é um teste do hardware que o pessoal faz com a programação, mas que não é jogável, e já não estavam se baseando naquilo. E na hora de desenvolver, como o hardware do Play 3 é mais complexo, anos e anos até acertar o que eles queriam e não conseguiram acertar, né? E olha que era uma first party, né, cara? O que a gente tá falando de first party? São empresas que, se não é a Sony, ela carrega o selo da Sony, né, vamos dizer assim. É uma subsidiária da Sony, né? Ela possui um contrato de exclusividade, né? Isso. A Band era assim, agora ela vai fazer alguns jogos que não são assim. A Band que faz o Halo. Por exemplo, a Polyphonic que faz o Gran Turismo. A gente tem a Naughty Dog, que já fez jogos para várias empresas, que faz o Uncharted. A gente tem a Sucker Punch, que já fez outros jogos para outros consoles, que faz o Infamous. Um outro exclusivo de 360 que eu acho que, pelo menos no meu caso, funcionou também, deve ter funcionado para 1 bilhão de pessoas aí, foi o Gears of War. Gears of War definiu, né? Muita coisa. Definiu a potência que o 360 tinha, definiu quão gráfico o jogo pode ser, violento, né? Eu acho também, que é um fator importante, que eu não lembro nessa época de um jogo tão gore, assim, de ação. Eu acho importante um co-op de split screen. Também acho. Além do split screen, a importância que é o co-op, né? Co-op no modo de história, né? Sim. O Crackdown, que eu lembro que era dos criadores do GTA, ou seja, ser um universo muito aberto, com cel shading. Cara, eu vou falar pra vocês, eu joguei bastante o Crackdown 1. Cara, eu comprei, eu joguei o 1, zerei, terminei ele, comprei o 2 e também terminei. O jogo é divertido, cara. Pra mim ele é um excelente jogo de oferta, sabe? Se esse jogo tivesse vendendo a R$50 lacrado, ia esgotar. Engraçado, né, que as pessoas não se importam muito com esse tipo de promoção, de botar o seu produto pro povo, né? Cara, você traz todo o Crackdown que tá encalhado lá nos Estados Unidos aqui pro Brasil por R$50, cara. Cara, acabou. É um GTA que eu sempre falo que é um GTA com esteroides, né, cara? Cara, é fantástico. Você começa fraquinho e vai exercitando seus fundamentos, né? Chega um momento no jogo que você vai poder tá indo pra cima dos inimigos, levantando um carro e jogando em cima dele, cara. Você nota que os carros também evoluem, é uma coisa meio louca, né, cara? Tenho até vergonha de falar do Cameo, que era um jogo 360 de Xbox One, que foi portado até bem lembrado. Eu gosto do Cameo, eu terminei ele com tudo na minha primeira Live ID, cara. Cara, mas o Camel, ele foi um puta de um exclusivo que poderia vender o console, porque foi a primeira vez que você via na tela aquela quantidade de inimigo que eles colocavam. Era um exército que você enfrentava. Sim. Com aquele gráfico, não vamos pensar nisso, que daqui a pouco alguém falar, não, porque Dynasty Warriors no Play 2 já fazia isso. Tá certo, senta lá, né? Por favor, não é disso que ele tá falando. Da Rare, né, que depois veio fazer o Viva Pinhata, que era dublado em português, né? O primeiro Viva Pinhata era completamente em português, era muito legal. Exatamente. Dublado e legendado, né, cara? Muito incrível isso. É um exclusivo, é um Tamagotchi divertidíssimo. Toda a série Viva Pinhata é de exclusivos, né? E aí nós tivemos no PlayStation 3 o que muitos carentes ou não, ou até com suas razões, chamaram da irmãzinha do Kratos, né? Que foi o Heavy Sword. Que eu tenho que admitir que é um jogo que, na minha opinião, só faltou suporte. Porque o Uncharted 1, quando saiu, se você comprar hoje o Uncharted 1, por mais que os gráficos estejam meio envelhecidos, ele vai baixar um update que habilita troféu e o controle que vibra, já que o PlayStation 3 não saía de fábrica com o controle que vibrava na época do lançamento do jogo. No caso do Uncharted, né, a gente teve essa vantagem, assim. O Heavy Sword sofreu disso por mim, se ele fosse atualizado ele estaria muito bem hoje em dia. É um jogo que eu, na minha opinião, achei muito divertido, sabe? Eu achei
E, cara, eu confesso, achei demais o jogo. Muito bom, muito bacana. Precisava de uma evolução maior. Era aquele jogo pra mostrar a potência do Play 3 na época e que envelheceu mal. Ele é como se fosse um God of War, né? Vamos dizer assim. E, pô, funciona muito bem. É um jogo que funciona muito bem, é um bom exclusivo. Se você achar por aí no Mercado Livre por R$50, eu acho que vale a pena. Não acho o pior jogo do mundo, mas lembra que o jogo é curto, 5 horas você termina, mas pra pegar tudo dá mais umas 10 horinhas. É bem legal. E ele ficou datado? Visualmente ele tá datado também ou dá pra Não, ele tá melhor do que os jogos de alguns jogos da segunda geração de Play 2. Ah, bom, vamos saber. 360, a gente falar de toda a série Halo é legal, mas eu acho importante a gente dar uma atenção especial pro ODST e pro Reach, que foram investidas assim na nova face. Cara, eu acho assim, o DST, eu não gostei muito, pra falar a verdade, tipo, ele vale pela história dele, mas eu não consegui jogar muito dele pelo fato de você estar acostumado a jogar Halo de uma forma e você ter que jogar um ODST, tipo, que você joga com humanos que não foram feitos pra sobreviver naquele mundo. Uhum. Mas eu acho que tá legal, cara, é que eles te jogam num ambiente totalmente hostil, né, cara? Então, é onde eles, tipo, pô, só o Master Chief sobreviveria, eles jogam um monte de humano e não te dão muito, tipo, coisa. É legal, vira quase um Survivor, é um Survivor, né? Mas vale lembrar que o que acontece? Ele vem com um disco extra, ele foi vendido a preço a $40, eu acho, e ele vinha com um disco que tinha o modo multiplayer completo do Halo 3, cara. O que é foda, que é um puta de um vendedor sensacional. E assim, completo que eu digo, todos os mapas que já tinham saído até hoje. De DLC, né? E o Halo Reach, que dizem que é o melhor do Halo até hoje. Cara, Halo Reach, pra mim, é melhor que o Halo 3. Ah, mas sim, né, cara? Eles deram uma garibada legal na Não, mas não é nem por causa da engine, é a história, cara. Eu consigo me importar muito mais com todos os personagens que tem no Halo Reach, que não tem tanto apelo como o Master Chief, que já vem de uma franquia, do que com o Master Chief. O Master Chief, eu acho ele um cara muito, sabe? Ele é você lá dentro, então ele não tem muita personalidade, apesar de no 3 ele ter ganho muita personalidade, né? Ah, sim, eu concordo. O Reach, cara, ele tem uma história fantástica, você consegue se importar, é um jogo bem mais curto, bem mais rápido. É mais adulto, né, cara? Ele tem uma temática bem mais adulta do que o próprio Halo 1, 2 e 3. E agora a gente tem no PlayStation 3, né? O que eu gosto do PlayStation 3 é que ele tem uma franquia que se estabeleceu nele, que é o Uncharted. São 3 jogos incríveis, como são o Halo 1, 2 e 3, mas que foram consolidados no PlayStation 3. Isso pra mim, cara, não tem preço nenhum, porque você vira e olha e fala assim, cara, é uma franquia que cresceu a partir do momento que eu comprei esse videogame. E isso é uma coisa que faz um carinho nas bolas de todo mundo. Dá aquela coceirinha. No caso do 360, a gente também tem... Vale lembrar isso que eu acabei de falar do Uncharted, também é válido pro Gears of War, né? Que começa e termina no 360. Acho que a gente pode dar uma acelerada aqui agora, falar, por exemplo, que no PlayStation 3 a gente tem 3 jogos da série Ratchet & Clank, que é um jogo de plataforma incrível, com tiro incrível, com combate incrível. É um jogo muito, muito, muito bom e bacana. É um jogo que eu recomendo a todo mundo, até as fases de nave do jogo são divertidas. A proposta dele nunca muda, eu acho isso bacana. Cara, só melhora as armas, né, cara? Exato, o quão instruções elas podem ficar, né? Nós temos toda uma linha de Kinect Move, acho que não vale muito a pena a gente falar, né? Por mais que tenha destaque assim, eu acho que não tem muita coisa que a gente pode falar do Kinect do Move que a gente não possa falar de um programa dedicado a cada um deles, né? Exatamente. E a gente chegou a falar do God of War 3? Nem... Tem o God of War 3, claro, óbvio. Que é o gozo de todo sonista, né? Cara, não só sonista. Disseram que o Uncharted 3 tá batendo isso. Pra mim, o God of War 3 foi assustador. Eu acho que é o showcase definitivo, né, cara, da tecnologia do PS3. Deixar ele rodando, eu não acho muito showcase, mas você jogando, eu acho. Sim. Porque pra mim, o showcase que vem de videogame é você deixar o Gran Turismo rodando em modo replay numa FENAC. Cara, você vai vender videogame a dar com pau ali. Ou no começo do 360, quando eles deixavam o Dead or Alive rodando direto. O pessoal que programou, pelo menos a parte de mostrar a demonstração do jogo, fez certo que eles puseram bem a fase que as duas protagonistas, mulheres, lógico, decotadas, lutam na neve. Que era uma tecnologia que não existia na época, que você via a neve deformando conforme a luta ia acontecendo, né? Ó, vale falar outro destaque também. Alan Wake, né? Se eu não falar de Alan Wake, me matam. Alan Wake, ele inclusive foi vendido num bundle, né, aqui no Brasil, logo no lançamento do Xbox. Ele vinha com Alan Wake
Quake e o Forza, se eu não me engano, não é isso? Isso. Ó, Xbox eu lembro que tem o Rumble Roses também, que a galera se amarrava, apesar da jogabilidade ser um cocô. O pessoal gostava da putaria, né? A gente tem um jogo que eu gosto muito, simpaticíssimo pro PlayStation 3, que é o Folklore. Eu gosto bastante, ele usa o controle de movimento de uma maneira bem bacana. É um Pokémon misturado com beat'em up e level up. Eu recomendo. Quem achar o jogo pra comprar, ele é muito legalzinho, cara. Folklore. É aqueles jogos de R$50 que vale a pena você comprar. Você vai se divertir. Nós temos os dois Infamous, que o primeiro vale a pena você jogar só pelo segundo, e eu me diverti, mas é porque o segundo é infinitamente superior. O Heavy Rain, cara, o Heavy Rain é uma coisa de louco, né? A gente tem o Disgaea, que é a mesma coisa do Play 2, então nem tem muita inovação, vamos falar assim, né? Mas o Heavy Rain, joguem, eu recomendo. Hoje em dia você acha ele fácil e barato. Nós temos a série Killzone, que é, cara, é muito inovadora, o Killzone, na minha opinião. Killzone 3 em português do Brasil com 3D, né? Nós temos o Lair, que foi uma vergonha. Eu acho que, assim, a gente tem o MotoStorm na questão de corrida. O Ratchet & Clank já foi falado. Nós temos o Resistance, que é bem bacana. Eu não joguei o 3 ainda, mas o 1 e o 2 são muito bons. Nós temos a série Socom. Eu não conheço muito de Socom, mas eu acho bom. Nós temos o Uncharted, que já foi dito. Nós temos a série Yakuza. E o White Knight Chronicles. Eu não sei, o White Knight é da Sony, né? Ele é exclusivo. E pra mim, o que realmente vale mais a pena, de verdade, são alguns destaques que, por incrível que pareça, apareceram no Play 3. Eu não digo isso com desdém, mas eu digo isso com carinho, que é a série Little Big Planet e o Mod Nation Races, que são jogos que deixam o usuário criar o conteúdo. Exatamente. Que a gente já falou no último Pixel Talk, inclusive. Passando rapidamente aqui pro 360, já falamos, a gente tem o Blue Dragon, que é um RPG. Quem gosta do RPG estilo japonês gosta bastante dele. Quem gostar de Dragon Ball vai adorar o traço, né? Que é bem característico. A gente tem o primeiro Dead Rising, que foi uma febre. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi que a cutscene era muito bem feita. As cutscenes. Cara, a primeira vez que eu vi as orelhas das pessoas, eu ficava maluco com aquilo. A primeira vez que você vê mais de 100 personagens na tela ao mesmo tempo, pois é, você fica maluco. Nós temos o 99 Nights, que foi entregue como uma promessa, que é um jogo... Tivemos o PGR, né, o Project Gotham, o que morreu no 360, né? Ele morreu, né? O Forza tomou o lugar dele mesmo. É, porque foi até o quarto, né? Pra você bater o Forza, você vai ter que comer muito feijão com arroz. Ah, mas eu acho que é até igual luta, né? Porque um é muito arcade, o outro é muito simulação, né, cara? Então, e pra encerrar, nós temos aqui na lista o Two Human, que é um jogo que eu queria dar mais atenção um dia dos projetos que levam tempo demais pra ficar pronto, né? Posso falar um jogo que a gente nunca vai ver por aqui no Ocidente e que deve ser bacana pra caramba de 360? Pode. É o Monster Hunter Frontier Online, que foi uma jogada da Microsoft pra tentar subir as vendas do 360 lá no Japão. Não deu muito certo, mas eu acho que o jogo deve ser muito bom. Vamos pro nosso segundo bloco de músicas? Vamos. E agora, nesse segundo bloco de música, nós temos o pedido do Kleber Condes com a abertura de Mega Man 4 do Nintendinho. Voltamos já, não desgruda daí.
Estamos de volta e essa música que acabou de tocar é o tema da Sakura do Street Fighter 4 ou do Super Street Fighter 4, um remix, ou nem seria um remix, um redux, um rearrange, pedido pelo Ryuzaki XD Polígonos. Eu adoro pessoas que usam nomes falsos no perfil do Facebook. Adoro. Eu falo com elas, parece que eu tô falando no chat, né? Mas tudo bem, um abraço aí pro Ryuzaki. Eu não tô falando que Ryuzaki é falso, mas o XD Polígonos eu não tô acreditando muito que é real. Se for real, vai ser chato, hein? E agora, nesse bloco aqui, nós vamos falar dos nossos favoritos e vamos falar um pouco deles, como jogos, como entretenimento, como coisas que a gente acredita que valeram a pena. Nós vamos fazer um programa sobre a PSN, sobre a Live. Se duvidar, vamos fazer um programa sobre cada, recomendando com o que você deve gastar o seu rico dinheirinho. Mas, inicialmente, nós vamos falar dos destaques. Nós falamos aqui com algum carinho de alguma coisa, mas eu vou falar que não pode faltar na sua prateleira, isso é a minha opinião. De PlayStation 3, a série Ratchet & Clank. O segundo parece que vende em disco, que é o Quest for Booty, mas dá pra comprar na PSN, é $15. São jogos excelentes, a história é a continuação. Termina o jogo no cliffhanger, né? Que, tipo, acontece uma parada muito foda no final do primeiro jogo. O segundo jogo você tá tentando resolver alguns problemas, o segundo jogo é muito curto, e o terceiro jogo é você terminando a história. É épico, é fofo e, cara, tem as melhores armas do mundo. É o único jogo que eu vejo que você chega numa fase que tem inúmeros monstros e você arremessa uma bola de discoteca e eles dançam sem parar. Eu lembro que quando saiu o pessoal falava que parece um filme da Pixar animado. Eu sei que a Pixar tá muito melhor do que na época que esse jogo saiu, mas parece, cara. É um jogo muito bem animado. A modelagem, os personagens têm um carisma infinito. Como é que um robô pode ter tanto carisma quanto o Clank? Eu recomendo. Outro, falando de carisma, não dá pra deixar de falar da série Uncharted, né? O Ed tá aí que não me deixa mentir. Pelo amor de Deus. O cara tem, vamos dizer assim, a personalidade de um anti-herói, só que ele não é um anti-herói. Ele é o herói que escolhe estar em confusão. Ele não recebe o chamado do herói. Não chegam pra ele e falam assim... A aventura não bate na porta dele. Ele que vai no condomínio da aventura tocar a campainha e sair correndo, né? Na verdade, o espírito aventureiro... Você vê isso bem pelo 2, que eu mais vejo. Você vê que o espírito aventureiro dele fala muito mais que o bom senso, né, cara? Eu acho ótimo isso. O cara fala, pô, tem um segredo em tal lugar que eu preciso descobrir, mas, pô, vou ter que invadir um museu que não tá fechado e roubar um negócio. Cara, vale a pena, vamos lá. Cara, é desse jeito. É isso aí, é um jogo fantástico, apesar da mecânica dele ser exatamente a mesma mecânica criada pelo Gears of War, que é o famoso... Murinho, exato. Murinho corre tiro, e às vezes uma interação por perto, né? Só pra você ver uma animação bacana, né? O carisma do personagem e o peso que o dublador deu é uma coisa fantástica. E a história também, né? É você atualizar o Indiana Jones pra uma mídia totalmente diferente, cara. É o que eu vejo quando eu jogo, sabe? Se você é um entusiasta de carros, o console que você tiver, você tá bem abastecido, porque o Gran Turismo é uma proposta muito completa e o Forza tem uma proposta um pouquinho mais diferenciada, não é muito, mas que eu acredito que é muito bacana. Eu gosto muito, o Thiago tá aí, eu sei que ele transcende gerações, então assim, ele sabe dizer as qualidades que o Forza tem e que o Gran Turismo também tem as suas próprias, então acredito que é uma boa recomendação, né? Se você gosta dos jogos, mas lembre-se, por mais arcade que você goste de jogar, se for comprar esse jogo, que não é barato hoje em dia, compre se você for se dedicar. É um jogo que você não compra com outros 2 jogos. É um jogo que você compra ele nas férias e vai jogar, porque é divertido se você gosta de se dedicar desse tanto. Não é isso mesmo, Thiago? É isso aí, Vivaco. E se você tiver uma graninha sobrando, vale a pena você pegar um volante. Não, eu nem falo pra comprar o jogo, tem que comprar com volante. O jogo pra mim é com volante. É pra quem gosta. Se você gosta de carro como eu, só vou te falar uma coisa. Tem a pista do Top Gear. Acabou. Pronto. Acabou, você vai entender. Se você gosta de carro, você já entendeu. Se você gosta de carro, você já entendeu. O que mais que a gente pode recomendar? Alan Wake, eu acho que é meio que obrigatório você jogar. É um survival action bem diferenciado, né? Eu acho que toda a série Gears of War, aproveite que tá R$19 o Gears of War 2 Por favor, jogue Gears of War, né? Que é um jogue em Gears of War 3, o modo Horda 2.0 é fenomenal. É sério, eles conseguiram botar um jogo de ação com um misto de estratégia ali, que você tem que conversar com o seu time, passar dinheiro pro seu amigo pra construir defesas e tem que jogar cooperativo. Tower Defense com gore, né? É, isso aí. Eu acho que o primeiro Viva Pinhata é delicioso até hoje. Sim.
queria ser chato, mas, cara, comprem. Se achar por R$20 no Mercado Livre, comprem. Tô recomendando aqui, cara. Eu acho que vale a pena. Assim, se você gosta, um jogo completamente português, interface amigável, é muito tranquilo. Little Big Planet, comece pelo 2 já, nem passe pelo 1, porque grande parte do conteúdo é compatível. Tá mais completo, né? O Little Big Planet 2 é a versão maior e melhor do 1, né, cara? É muito mais do que você gostou e melhorado, cara, o Little Big Planet 2. Uma coisa que eu acho muito legal que vale a pena falar é que, assim, você pode jogar ele no single player, jogar multiplayer e jogar online. Você não precisa fazer fase. É o jogo mais completo do mundo, Little Big Planet 2. Ele já vem com tudo. E um detalhe só, assim, muito muito vago desse jogo, mas que, cara, sério, me vendeu o jogo, assim, de primeira, é o narrador do jogo, cara. Que delícia que é aquele cara falando, cara, explicando a história do jogo, sabe? Costuma ser uma coisa boring, quando fica um cara falando e te ensinando o que você tem que fazer, mas o narrador desse jogo é fantástico. E outra coisa, eu recomendo você comprar o Halo Anniversary, que é um jogo que tá bem barato. Eu acho que o Halo ODST, se você achar, porque tem o multiplayer do 3, mas se você quiser só matar o pessoal online, pega o Halo Reach e se delicie. A gente não pode esquecer também do Crackdown, o 1 e o 2. O Crackdown, ele tá um pouquinho datado, os gráficos dele são um pouco inferiores. Se você jogar o 2 primeiro, você vai achar ruim o gráfico do Crackdown 1, mas a diversão e a jogabilidade são ótimas, o 1 não deixa nada a desejar do 2. E é um jogo muito divertido, é pra você passar tempo e bater, destruir, pilhar e fazer tudo que você gosta. Um que a gente não pode deixar de falar, desculpa, o PS3, a gente vai chover uma olhada, mas God of War 3. Se você hoje tá jogando jogos que existem Dantes Inferno, Quick Time Event e batalhas épicas sem noção de tamanho, é por causa desse jogo que surgiu no Play 2. Vale lembrar que o Quick Time Event existiu em muitos lugares há muito tempo, né? Mas do jeito que foi implementado, eu lembro do Shemui, que você errava o Quick Time Event e dava um load anterior. Você errou o Quick Time Event do God of War, meu amigo, você vai ser punido por isso. Sim, tu vai tomar uma cachuletada. Cachuletada, essa é a palavra. É um jogo muito foda. E se você não jogou o 1 e o 2, você tem a oportunidade de jogar o 1 e o 2 no Play 3 em HD. Eles vêm na mesma mídia, né? E muito barato, cara. Aqui, se você procurar, você acha por R$50. O God of War 1 e 2 pro Play 3. E são jogos que vale a pena. Vocês que tem PS3, não saiu o Shadow of the Colossus também? Já saiu pro PS3? Saiu em 3D, sem queda de frame rate e 7.1 áudio. E, cara, o áudio é assustador desse jogo no Play 3, cara. Eu tomei um susto nessa porcaria. A hora que tava jogando tava muito alto o volume aqui. A hora que os espíritos começam a falar lá, que eu falei, caralho, velho. Que estupidez, para. Cara, Mod Nations Racer, Mario Kart de um jeito completamente diferente. Cara, muito completo, de você personalizar o seu personagem, o seu veículo. Você pode comprar também, se você quiser. Você pode comprar kits de roupa, de tema pré-histórico. Pelo que eu vi na PSN, são mais de 90 itens à venda, sabe? Isso só pra dar alguns detalhes, desde Ratchet & Clank, pra você jogar com eles, Jack and Dexter, alguma coisa assim, quanto a carros completamente diferenciados. E você pode personalizar também, né? E depois você ainda vai poder utilizar no seu PS Vita, né? Compatível futuramente, né? 10. Eu tive uma ideia legal pra finalizar. Pra arredondar, o Dead or Alive 4 do 360, apesar de ser um jogo de luta datado, é um jogo de luta muito bonito. E tem uma jogabilidade totalmente diferente de tudo que tem aí hoje em dia. É um jogo em 3D, né? Tipo, você não luta em 2D, você luta em 3D. E os cenários são destrutíveis, né, cara? Você vai mudando de cenário conforme você luta, né? Eu acho que é um jogo fantástico. Ele tem uma técnica bem diferente. Sim, concordo plenamente. Outra coisa que a gente estava conversando aqui em off, que o Thiago deu uma ideia que eu acho bem bacana, é o fato que alguns jogos saem com exclusivo para um videogame, né? A Microsoft é campeã de fazer isso. Enquanto a Sony investe em hardware, a Microsoft investe sempre em software. Sempre. Então o GTA 4 ficou 1 ano sem ter conteúdo exclusivo para PC ou para Play 3, porque a primeira expansão ia ser exclusiva do 360. Os mapas do Call of Duty saem antes, agora com o Elite vai sair primeiro na PSN, mas os mapas de todos os Call of Duty saem primeiro no 360. Verdade. Nós temos também o exemplo que o Thiago falou. Qual foi o exemplo que você falou, Thiago? Foi o Soul
Calibur teve uma edição do jogo que pro PS3 veio o Darth Vader, né? Que tem tudo a ver, que é o lado negro da força, né? E pro Xbox foi o Yoda, que é o verdão. Pois é, e no final das contas você podia comprar o outro pra desbloquear na sua versão, mas ainda assim eu fiquei indignado que eu tinha que jogar com o Yoda, que ele era péssimo. Não. Eu fico abismado como eles encaixaram os caras de Star Wars ali. Não que eles não sejam legais de jogar, inclusive você tem o Star Killer ali, que foi o melhor teaser do mundo que eles fizeram pra um jogo, que era o Force Unleashed, é ter posto o personagem principal num jogo de luta, antes do jogo ser lançado. Sim, muito bem lembrado. Mas ultimamente a Microsoft tá cagando, e eu vou falar cagando mesmo, com esse negócio de personagens exclusivos em jogos. Porque você vê no Mortal Kombat, o Kratos tinha o Kratos do PS3 e no 360 veio sem ninguém, porque eles não conseguiram fechar um acordo. Veio com o slot em branco no jogo. Podia ser o Fable Hero, cara, que já dava. Você podia pegar alguém do Gears of War e colocar ali, que encaixava perfeitamente, cara. Tipo, pra você ter noção, o Master Chief ele aparece no Dead or Alive 4. A Sparta, na verdade, é uma mulher. É uma Sparta, isso. Outro que vai lembrar é o Street Fighter vs Tekken, que o 360 já deu uma nota oficial que não vai ter exclusivo. E o Play 3 já tem uma porrada. O Vita já tem o Cole do Infamous, os mascotes da Sony, alguma coisa assim, né? O Soul Calibur de PSP tinha o Kratos, mas aí ninguém perdia no final das contas. Mas, cara, o Kratos no Mortal Kombat é mais que demais, né? Porque o problema não é você não ter exclusivo, na minha opinião. O problema é você dar início a uma coisa com menos um personagem. Eu não sei por que eu comprei a versão do 360. Até hoje. Porque será que eu tava de birra? Quebrei a cara. Eu já joguei os dois e reparei que a versão de PS3, não sei porquê, quando você termina o jogo, tem uma pequena demora no load. Coisa boba, porque eu fiquei jogando 40 minutos de Mortal Kombat no Xbox, aí depois o colega meu trouxe a versão de PS3. Aí ele falou, pô, vamos jogar pra ver a diferença? Então a gente já tava quente de ver jogo de Xbox e partiu pro PS3. Por isso que a gente acabou vendo essa diferença. Ah, entendi. No entanto, tem o Kratos. Agora, o que mais que a gente tem, né? A gente não falou do Gears também. Vale lembrar que o Lost Planet 2 no 360 teve o Marcus Phoenix, o que foi uma bosta, porque o jogo é uma porcaria. É verdade. Olha onde eles investem, né? Erra, né? Isso eles não estão usando esse tipo de interação pra mensurar, tipo, não, o Marcus Phoenix no Lost Planet foi uma bosta, então a gente não vai colocar em lugar mais nenhum dos nossos personagens. Mas sabe o que foi? Vocês lembram que há muito tempo atrás vazou uma notícia que o criador do Mortal Kombat testou o PS Vita antes dele ter nome e falou que o hardware era muito poderoso? Ele falou isso há muito tempo atrás. O cara já tava amiguinho da Sony, porque não tem motivo por um jogo de produção inicialmente americana fechar com um estúdio que é europeu, que é o do God of War. Não tem motivo pra esse tipo de coisa. Eu acho que a Microsoft perde muita coisa de exclusivo por não ter coisas como um Little Big Planet, que hoje no Little Big Planet eu tenho roupa do God of War, do Street Fighter. Caralho, é verdade. E cara, muita coisa. É um conteúdo infinito. Mas a gente pode fazer um paralelo com os avatares, né? Tá sempre saindo, sei lá, roupa de Jedi, sabe? O meu tem roupa de Jedi, só que depois que eu virei o prefeito da cidade game, eu botei um chapéu de obras e um terno branco. E tá, tudo bem, eu tenho um sabre de luz na mão, mas assim, ainda assim, e aí, o que eu faço como Jedi? Porque no Little Big Planet, se eu tô com o Ryu numa fase engraçadinha, eu tô jogando meio com o Ryu na minha cabeça. Agora, são poucos jogos com Avatar, sabe? Não tem muita coisa, assim. Tem um ou outro ali, mas de destaque de disco, jogo de disco não tem. É a minha opinião. A Sony deveria reverter toda a imagem dela e usar o Sackboy como o avatar da pessoa na PSN. Nossa, ia ser fantástico, cara. Puta que pariu. Porque se juntar se juntar a barba do Zangief e botar um terno, já fica o Ed. Aí quando você liga o seu PS3, toca o Bom Dia e Companhia, né? Tem o link aí na postagem do clone. E alguma consideração final, meus queridos, pra gente ir encerrando? Não veja Bom Dia e Companhia. Minha consideração final, já que vamos falar, exclusivos eles servem pra você decidir a compra de um console, mas eles não definem um console. Não definem, concordo. Às vezes vale a pena você comprar o console pelo exclusivo, como foi o caso. No meu caso, foi meio que um tiro no pé, porque eu fui no Play 3 pra comprar o Play 3 pelo God of War e tô ficando por causa do Uncharted. Porque, assim, o God of War ele é bacana e tal, mas às vezes ele cansa muito, porque é o que eu falo, o Kratos é uma descontrolada. É uma bicha gritona. Já o Drake é o cara cool e tal, e tem um jogo muito mais dinâmico e tal. E tem 3 jogos, querendo ou não, tem 3 jogos em alta definição no PlayStation 3, né? Totalmente diferentes, né? Ou seja, se você vai fazer uma escolha por um jogo, pese bem, porque às vezes esse jogo não vai fazer você ficar com esse console pra sempre, entendeu? E não se limite. Posso dar uma dica?
dica que eu acho primordial: escolha o jogo que tem mais single players, sem modo multiplayer, pode até ter, mas que o single player vale mais a pena, exclusivo na hora de escolher o console. Por quê? Porque, vamos dizer assim, o Uncharted 2, eu joguei muito multiplayer do Uncharted 2. Eu adorava o multiplayer do Uncharted 2. Hoje ninguém joga, porque tem o 3. Sabe? O Halo 3 hoje tá deserto, porque tá todo mundo jogando. Não tá deserto, mas tá bem vazio, porque tá todo mundo jogando o Halo Reach. E assim vai. Compre o que tem um single player bacana num preço acessível. Por exemplo, você pode comprar os 3 Uncharted hoje e gastar R$400 nos 3 jogos. Nem isso, 300. Você paga R$201,50 em cada um deles. Sabe? E são jogos que o single player vale muito mais a pena que o multiplayer. Já o Killzone 2, você pode comprar ele muito mais barato, mas você não vai nem conectar. Você vai estar desperdiçando parte. Então compra quando tiver muito barato mesmo. O Forza, por exemplo, o Forza 3 e o Project Gotham são jogos exclusivos do 360. O Forza 2 e o 3 são do 360. Então, assim, não vale você comprar o 3, por exemplo, mesmo sendo muito bom. Olha, eu tenho o Forza 3 e o 4. Depois que eu joguei o 4, eu nem sei onde é que tá meu CD 3. Então, você, assim, eu digo o problema de revenda, você não vai nem conseguir revender. Exato. Então, os exclusivos, eles envelhecem meio mal, porque o pessoal tenta dar o suporte que o console aguenta. Ah, vai ser 3D, vai ter multiplayer e vai ser isso. Beleza, você comprar na época, você vai jogar com todos os seus amigos. Mas eu comprei o Call of Duty Black Ops 6 meses depois que lançou, deu 6 meses, saiu o novo Call of Duty. Isso dando um exemplo. Agora, tá todo mundo jogando o 3 e tá todo mundo reclamando e o Black Ops tá vazio. Exatamente. Esses multiplayer, principalmente FPS, só compra um videogame por um exclusivo FPS se o modo single player for bom, como o Vaco falou. É por isso que eu tô falando, por exemplo, o Crackdown eu acho divertidíssimo. O God of War, você não precisa de online nenhum. Nem um pouco. O Uncharted, você não precisa de online. O online é um extra. Já o Mod Nation Racer, você precisa. E como não saiu o 2 ainda, beleza. O Little Big Planet 2, o conteúdo do 1 inteiro online funciona no 2. Aceita o Move. Cara, é um jogo mais do que completo. Vai fundo. Você pode jogar ele online, pode jogar com seus amigos. Agora, Halo 3 eu não vou te recomendar. Halo DST só em promoção. Já o Reach eu recomendo. Eu recomendo. Pro online e pro história. Alan Wake eu recomendo. Eu recomendo o Heavy Sword. E o multiplayer, compre, na minha opinião, aonde você tiver mais amigos. Exatamente. Se os seus amigos estão todos no PC, pense 2 vezes, compre um jogo que você gosta muito no console e investe pra fazer um upgrade. Se você tem PC, vá pro Steam, né? Vá pro Steam, por favor. Acabou. Vai Steam e comece a ficar de olho na nuvem, tá? Conheçam a nuvem. Conheçam a nuvem e fiquem de olho nela. E assim, eu tenho uma última dica de jogo pra PS3 que eu vou falar, que o Zone 3 a gente falou, é um jogo fantástico, é um jogo lindo, ele é foda pra caralho, ele é tenso, mas compre o Killzone 3 por causa da história e pra ver em português. Eu nunca me diverti tanto jogando um jogo tenso, cara, porque é uma dublagem horrível, mas fica divertida no jogo. É isso mesmo. Então, pra encerrar, 2 músicas aqui, músicas que combinam. O Paulo Vicente Massaneiro Júnior pediu o tema da primeira fase do Castle Crashers, um jogo independente. Pode se chamar independente. Esse não tem como não ser independente, né? Ele criado e em Flash, criado em Flash, né? Vindo de um outro jogo também, né? Daquele Alien lá. Do Alien Hominid, dentro de uma comunidade indie, né? E o outro do Daniel Lopes, que vai encerrar, é a última música da trilha sonora oficial do Bastion, o The Pantheon, tá bom? Escutem, comentem e fiquem ligados no Facebook. Um abraço pixelado pra vocês e nos vemos semana que vem. Até mais. Até mais, galera.
Gods ain't gonna help you, son. You'll be sorry for what you've done. Then God's gonna hurt you, son, when you play with a loaded gun. When you play with a loaded gun, they ain't gonna catch you when you fall. You'll be bleeding while you're bleeding. They ain't gonna heal you, son. Don't care about what you've done. They ain't gonna help you, son. You'll be sorry for what you've done. Be sorry for what you've done. Hope you, cranky old boy, make you sorry for what you've done. Answer in a black veil, gonna prick you for what you've done. Roses got you empty, got you weeping for what you've done. I say, mother, lonely old gal, tear your heart out for what you've done. Tear your heart out for what you've done. They ain't gonna catch you when you fall. You'll be bleeding while you're bleeding. Gods ain't gonna help you, son. You'll be sorry for what